Olá, vamos resolver alguns exercícios de física. Um reservatório de água A, contendo 7 vezes 10 ao cubo quilogramas de água, alimenta uma turbina B por meio de um tubo. Está aqui, então um reservatório vai alimentar a turbina B por meio de um tubo, conforme indica a figura. Então a altura do reservatório em relação ao solo, do reservatório A em relação ao solo é de 6 metros, e a altura da turbina em relação ao solo é de 2 metros. E pede-se para determinar a energia que pode ser transferida à turbina e vai-se o reservatório, o reservatório A, e ele está sugerindo aqui que a gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos calcular a energia potencial gravitacional do reservatório A. Então vai ser a massa da água vezes a gravidade vezes a altura do reservatório em relação ao solo. Então nós temos aí a massa é 7 vezes 10 ao cubo quilogramas, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura do reservatório A em relação ao solo é de 6 metros. E eu tenho uma energia potencial gravitacional de 4,2 vezes 10 a quinta joules. Agora eu vou calcular a energia potencial gravitacional do reservatório B, que vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura da turbina, né? Que está representado aqui pela letra B. Então a massa é a mesma massa, porque a água toda ela vai passar pela turbina. Então é 7 vezes 10 ao cubo quilograma, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura da turbina é de 2 metros. E eu tenho uma energia potencial gravitacional de 1,4 vezes 10 a quinta joules. E a energia que pode ser transferida à turbina é a diferença, é a variação dessas energias, ou seja, é a energia potencial gravitacional de A menos a energia potencial gravitacional de B. E essa energia transferida seria de 2,8 vezes 10 a quinta joules. No quinto exercício, uma mola pendurada no suporte apresenta comprimento igual a 20 centímetros. Na sua extremidade livre, pendura-se um balde vazio, cuja massa é de meio quilograma. Em seguida, coloca-se água no balde, até que o comprimento da mola atinja 40 centímetros. O gráfico a seguir ilustra a força que a mola exerce sobre o balde em função do comprimento. Vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui o gráfico, onde a força está em função aí do alongamento da mola, ok? Então, quando há uma força aplicada de 100 newtons, a mola será alongada a 40 centímetros. Então, vamos determinar aí Então, o que ele quer? Ele quer que se determine a massa da água colocada no balde. Então, força é igual a peso. Ok? E pela primeira lei de Newton, né? A força é a massa vezes a aceleração, e como a nossa aceleração aqui é a gravidade, e a massa é a soma da massa de A mais a massa de B. Ok? Então, nós vamos trabalhar aí com peso. Substituindo, né? Eu tenho aí então eu tenho a massa do balde, que é de meio quilograma, e a massa da água que nós vamos determinar. A força aplicada foi de 100 newtons e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Virou uma equação do primeiro grau com a variável m. Resolvendo a equação, eu terei a massa que é igual a 9,5 kg. É o que ele quer, a massa da água.
Na letra B, ele quer a energia potencial elástica acumulada na mola ao final do processo. Então, eu coloquei uma observação aqui, ok? Que a constante elástica vezes o alongamento da mola, né? Então, a unidade da constante elástica é Newton dividido por metro, ok? E a unidade do alongamento da mola é metro. E Newton dividido por metro vezes metro é igual a Newton. Ou seja, a energia potencial elástica é igual a constante elástica vezes o alongamento da mola elevado ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado é x vezes x. E K vezes x é a constante elástica vezes o alongamento da bola é igual à força aplicada. Então, eu fiquei aqui igual com a fórmula força aplicada vezes o alongamento da mola dividido por 2. A força é de 100 newtons. O alongamento da mola é de 0,4 metros menos 0,2 metros. Então, eu tenho aí uma energia potencial elástica de 10 newtons. E, por último, ele pede para determinar a lei da função, porque aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Existem 3 maneiras de se determinar aí a lei da função. Na realidade, 2 aqui. Eu posso fazer por sistema ou posso fazer por determinante. Vou fazer por determinante. Então, eu vou pegar aqui o ponto que tem coordenadas x igual a 20 e força igual a 0. Está aqui, x igual a 20 e força igual a 0. E x igual a 40 e força igual a 100. Ok? Então, vou repetir as 2 primeiras colunas e vou igualar a 0. Fazendo o determinante, eu tenho aí, nessa diagonal, x vezes 0 vezes 1 é igual a 0. F vezes 1 vezes 40 é igual a 40F. 1 vezes 20 vezes 100 é igual a 2000. Voltando agora, né? F vezes 20 vezes 1 é igual a 20F. Inverte sinal, menos 20F. X vezes 1 vezes 100 é igual a 100x. Invertendo o sinal, menos 100x. 1 vezes 0 vezes 40 é igual a 0. Fazendo a redução de termos semelhantes, 40F menos 20F é igual a 20F. 2000 menos 100x. Agora nós vamos colocar o F em função do x. Então, eu simplifiquei a equação por 20. 20F dividido por 20 é igual a F. 2000 dividido por 20 é igual a 100. 100x dividido por 20 é igual a 5x. F, a força, vai ser igual a 5 vezes o alongamento menos 100. E o sexto exercício. 3 pontos materiais cujas coordenadas são as coordenadas do ponto A. Abscissa igual a 3, ordenada igual a 0 e cota igual a 4. As coordenadas do ponto B. Abscissa igual a 3, ordenada igual a 5 e cota igual a 0. E as coordenadas do ponto C. Abscissa igual a 0, ordenada igual a 4 e cota igual a 5. E de massas, 2 kg. Então, todos os 3 pontos materiais têm a massa de 2 kg. Ele pede para determinar as coordenadas do centro de massa do sistema de pontos materiais e, em seguida, representar no sistema tridimensional. Então, aqui eu tenho o meu sistema tridimensional, eu tenho o meu ponto A, tem aqui o meu ponto B e tem aqui o meu ponto C. Então, ele quer o centro de massa em relação a esses 3 pontos materiais. Bom, então vamos calcular a abscissa do centro de massa. Vai ser a massa do ponto material de A vezes a abscissa de A, mais a massa do ponto material de B vezes a abscissa de B, mais a massa do ponto material de C
vezes a abscissa de C, dividido pelo somatório das três massas. Substituindo, assim, para se calcular a ordenada do centro de massa, vai ser a massa do ponto A vezes a abscissa de A, mais a massa do ponto B vezes a abscissa, para se calcular a ordenada. Vai ser a massa vezes a ordenada do ponto A, mais a massa vezes a ordenada do ponto B, mais a massa vezes a ordenada do ponto C, dividido pelo somatório das três massas. E para se calcular a cota, vai ser a massa da cota A vezes a cota de A, mais a massa do ponto A vezes a cota A, mais a massa do ponto B vezes a cota B, mais a massa do ponto C vezes a cota C, dividido pelo somatório. Substituindo, sim, e o centro de massa será, né, a abscissa, a ordenada e a cota encontrada nas três. Substituindo os valores, né, eu tenho a abscissa de A é 3, a abscissa de B é 3 e a abscissa de C é 0. E eu tenho aí a abscissa do centro de massa igual a 2. Na ordenada, a ordenada de A é 0, a ordenada de B é 5 e a ordenada de C é 4. E a ordenada do centro de massa é 3. A cota de A é 4, a cota de B é 0 e a cota de C é 5. A cota do centro de massa é igual a 3. Então, o meu centro de massa tem coordenadas abscissa igual a 2, ordenada igual a 3 e cota igual a 3. Essas são as coordenadas do centro de massa. E o gráfico ele fica assim. Tá aqui o meu centro de massa com a abscissa igual a 2, está aqui a abscissa, a ordenada igual a 3, está aqui, e a cota igual a 3. E aqui o meu centro de massa no meu sistema tridimensional.